E aí galera do canal, aqui é o Gabriel do Tarados por Blockchain. Eu vou trazer hoje para vocês mais um vídeo falando sobre a diferença entre as blockchains. Essa sempre foi uma questão que bem assim difícil de entender, né? Que eu sempre tive muita dificuldade. E eu encontrei aqui uma imagem que eu quero trazer para vocês, mostrar aqui para vocês melhor, né? Que esse cara aqui fez, né? O HCFV. Ele criou essa imagem e a ideia dele era falar, né, que ele organizou aqui as várias camadas de tecnologias blockchain, tá? E das redes de interoperabilidade que existem, né, para contextualizar onde que elas estão dentro da pilha do protocolo TCP/IP, que é o protocolo mais famoso, né, e mais usado aí na internet, tá? O objetivo dele era trazer, né, uma desambiguidade do termo camada zero, tá? Que está sujeito a diferentes interpretações nessa indústria que a gente tem aí, tá? Então vamos dar uma olhada nessa imagem. Eu vou, na medida do possível aqui, conseguir dar um zoom para vocês também, para a gente poder analisar melhor o que ele está falando em cada contextualização aqui. Basicamente aí, o que a imagem mostra, né? A gente tem o TCP/IP Model, que é onde roda a internet. Aqui a gente tem a Application Layer, tá? Então essa Application Layer seria a camada de aplicações, né? A gente tem a Transport Layer, que seria a camada de transporte, e a Network Layer, que seria a camada de rede, tá? Então, isso daí, para quem não conhece muito sobre redes e etc., vai parecer um pouco complexo, tá? Mas dá pra gente simplificar bastante aqui, dizendo que basicamente a internet ela funciona em camadas, né? Como se fosse uma cebola, e cada camada dessa é responsável por uma determinada função, que seria basicamente ali onde você tem as informações da rede sendo trocadas, que são os protocolos, né, que estão rodando dentro dessa rede. Você tem o transporte, que você precisa enviar uma informação de um local para o outro, né, e isso é feito através da camada de transporte. Então muitos de vocês, não sei se sabem, que nós temos cabos da internet submarinos, né? Isso é uma curiosidade só. Esses cabos submarinos, eles interligam praticamente todo o mundo, né? Então aqui são cabos de fibra ótica, aqui, como vocês podem ver, conecta o Brasil à Europa, né? Aqui é uma ideia aí para vocês verem o cabo por dentro, né? E o interessante daqui é esse mapa que mostra aí todos os cabos ou todas as conexões que tem ao redor do mundo. Esse daqui seria o cabo que liga o Brasil, né, à África. Tem outros cabos que ligam aqui o Brasil à Europa também. E seria basicamente isso, né? Então nessa camada de transporte é onde as informações são transportadas, tá? Então a gente tem aí algumas camadas, e aí ele está trazendo essa abordagem para a gente dentro do esquema de redes, né? Para que a gente consiga entender mais ou menos o que é a blockchain de Layer 1, o que é a Layer 0, né? E assim por diante, tá? Então o que a gente tem aqui, primeiro, na camada de rede e na camada de transporte, nós temos a Syntropy. Não sei se vocês já ouviram falar. O nome desse token é Syntropy, tá? E vocês vão poder encontrar aqui, se digitarem Syntropy Coin, vai aparecer informações sobre ela, que é essa NOIA, a sigla dela, do token é NOIA. Esse token ele tá com uma capitalização de mercado de 74 milhões de dólares, tá? E a tecnologia dele, né, vamos ver aqui, ó, foi desenvolvida
para justamente mudar aí a internet, né? É um framework para a nova internet, tá? Que para incluir mais segurança, privacidade, governança, performance, seria aqui confiabilidade, né? E utilização dos recursos, né? E também essa tecnologia, né? Ela é descentralizada, tá? Mas isso vai requerer uma internet pública, né, para ser conectada e realizar essa comunicação toda. Porque se você descentraliza a internet, então você tira a internet das grandes operadoras, né? Então você tá colocando a força disso em vários computadores, né? Então você precisa de uma internet pública para conseguir comunicar, fazer com que todos esses computadores se comuniquem juntos, tá? Então essa tecnologia ela está sendo desenvolvida. Deixa eu ver se tem uma data aqui. Aqui, ó, ele foi lançado em 2020, né? Porém, aí já está sendo desenvolvida desde 2017, tá? Então seria como se fosse uma nova internet, tá? Uma evolução da internet. Esse daqui seria, então, no protocolo da internet, tá? É um protocolo distribuído, né? Que identifica, né? De forma autônoma e guarda, né? De forma mais eficiente os caminhos, né? Pela internet. E isso reduz a latência, ou seja, o tempo de retorno que você vai ter para acessar sites, etc. E aumenta a qualidade das conexões, tá? Então, é um jeito mais eficiente de você criar novas rotas. O que são rotas? Rotas são sites, né? Quando você acessa um site e você tem aqui, ó, por exemplo, esse site aqui, né? CoinMarketCap, aí .com/, né? Depois você tem o barra, você tem PTBR, isso aqui é uma rota, tá? E aí esse cryptocurrency é uma outra rota, aqui é uma outra rota. E isso, a internet está cheia de rotas, né? Que levam para lugares diferentes, é isso que ele quer dizer. E isso vai tornar a internet mais segura e mais rápida, né? Em termos de resposta, tá? Depois a gente tem aqui nessa camada de aplicação, temos o Layer 0, né? O que é o Layer 0? A gente tem um projeto aqui que podemos citar de Layer 0, que é o Constellation Network, tá? Vocês podem ver aqui o Constellation Network, também no CoinMarketCap, que a sigla da moeda é o DAG. E ele está com 225 milhões de market cap, já está 3 vezes aí da Syntropy, o market cap, né? Teve uma correção aí recente no dia de hoje, né? Tá vindo aí, na verdade, de ontem já. E basicamente o que é essa Constellation, né? Vamos ver aqui primeiro, ó, ele fala assim: o Layer 0 Protocol é uma interoperabilidade, né? Entre os sistemas heterogêneos e as redes, tá? Então ele fala aqui, chama de Hypergraph Transfer Protocol. Vamos ler aqui. Ele fala assim, ó: os dados agnósticos, né, interoperabilizam, né, a rede, e nessa interoperabilidade da rede, que acomodam, né, a complexa formação dos dados, né, os tipos dos dados definidos pelos usuários, ganhando tipos de dados primitivos, como building blocks seria como blocos, novos blocos, tá? Para inscrever provavelmente informações. Isso vai possibilitar, né, que tipos de dados arbitrários, né, tenham aí possibilidade de a gente armazenar dados como se fossem dados de criptográficos, né, dados criptográficos, tá? E isso vai possibilitar que negócios da vida real aqui integrem, né, as suas tecnologias
dentro desses dados, né? Com esses dados, tá? De forma transparente, né? O código ele vai poder ser validado na compilação, tá? Que vai assegurar segurança, né? E também corretude do código, né? Enquanto a gente pode também identificar erros, né? Antes da execução, tá? Ele chama de state channels. Ele fala que esses state channels, que seria estados, canais de estado, são independentes redes, né? Que habilitam aí camadas de consenso, validação e o tokenomics, né? A lógica do tokenomics, para ser configurada como assíncrona, né? Ou em uma execução linear, tá? E ele fala basicamente que essa é a evolução dos contratos inteligentes, né? E isso vai habilitar uma maior customização e escalabilidade das aplicações descentralizadas, tá? Da lógica das aplicações descentralizadas, e que vai ser possível executar qualquer dado que as empresas precisarem, tá? Abrindo, então, né, novas oportunidades de negócio e também eficiências que antes não eram possíveis, tá? Ele fala feeless, seria sem taxas, né? Livre de taxas. Self-sustaining, que seria autossustentáveis. E economias generativas, né? Com base, né, nessas camadas de estado, tá? Nesses canais de estado, né? Essas redes de canais de estado vão ser criadas, tá? Isso vai atrair, né, valor para essas redes, em oposição às redes, né, que você tem que pagar por cada transação, né? E ele fala que quanto mais essa moeda aqui, o Constellation DAG, né, você holdar ela, mais você vai ter acesso aos recursos da rede, tá? E da validação no canal 0, tá? E isso vai servir como uma economia de índice, né, de rede proporcional à sua utilização, tá? Aí temos aí mais uma informação. Capable of interfacing, então é capaz de interfacear, né, e conduzir as camadas de consenso no seu estágio, no full state, né, um estado completo, né, de cada bloco da rede, sem necessitar, né, ou sem precisar de pontes específicas, né, e redes paralelas, tá? Ou tipo assim, você ter conexões entre as blockchains. Isso daqui ele já vai conseguir interfacear esses canais de consenso, tá? Aí ele fala sobre a horizontalidade, né, de escala, que seja livre disso, a rede, né, a topologia da rede seja livre dessa horizontalidade. E aí isso vai emular uma hierarquia da internet por si mesma, tá? E vai formar um gráfico, né, hypergraph, de dados, tá? Então você vai tirar a horizontabilidade e você vai colocar como se fosse um hypergraph. Um hypergraph de dados, vamos ver aqui o que seria isso. Seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Você tem os dados correlacionados entre eles dessa forma aqui, tá? Seria basicamente isso. A gente pode até colocar DAG Constellation para a gente conseguir ver talvez alguma imagem que mostre sobre a rede mesmo, né? Aqui ele está falando sobre esse hypergraph, né? Hypergraph, tá? Basicamente deve ser você conseguir interligar todos os dados, tá? A gente pode ler mais sobre essa tecnologia adiante. Então, o que vai acontecer aí? A gente vai ter, então,
esses hypergraphs de dados imutáveis, né? E essa arquitetura vai tornar possível, né, a gente processar e tokenizar os dados, né? E associar com grandes pipelines, seria grandes... É que pipelines de dados seriam grandes canais, né? Grandes canais de dados. E com também IoT, que seria Internet das Coisas. Seria o Internet of Things. Os devices, né? Que são os dispositivos da Internet das Coisas. E tornar, então, a internet mais escalável, tá bom? E aí o Constellation Light-Rate, aqui que ele fala que Pro Consensus Algorithm, que é um algoritmo específico dessa rede, vai maximizar a descentralização usando técnicas de machine learning, né, com modelos, né, para determinar a reputação dos nós, tá? Enquanto dinamicamente vai particionar a rede, tá? Isso não está limitado, né, às imposições aí do POS e do POW, que é Proof of Stake ou Proof of Work, tá? POS ou POW, que são dois tipos de blockchains aí, ou estratégias, né, para você conseguir rodar a blockchain. E isso daí ele fala que leva, né, de certa forma, você ter uma posse centralizada, né, porque você tem basicamente aquelas pessoas ali que tem na rede, e isso tem algumas limitações, né, esses nós na rede aí oferecem limitações também, por centralizar, dependendo se você tem uma rede ali que todos os nós que rodam é da própria blockchain, vamos supor, né? E o Constellation Network ele vai ser aberto, justo, ele fala, né? E vai ter um ecossistema seguro para interagir, transacionar e validar, tá? Então isso aqui seria a camada 0 que eu estou explicando para vocês. E eu vou voltar nos próximos vídeos explicando as demais camadas, tá? Que seria a camada 1, a camada 2 de protocolo, né? E depois ainda tem essa Multi-Chain Orchestrator, tá? Vou falar sobre um pouco das tecnologias blockchain de cada camada para vocês. E é isso nesse vídeo. Muito obrigado. Siga o canal, curta o vídeo, né? E traga mais dúvidas aí que você tiver. E se você tiver interesse em estudar sobre blockchains aí, tem vários outros vídeos bem interessantes no canal. Um abraço.